Mas eu não vou me contentar em instalar a caixa separadora da forma como ele quer, enterrada. Eu tenho que ver o que meu cliente está precisando. Se ela vai ser enterrada, se ela vai ser em cima do telhado, se ela vai ser em cima de um caminhão, o que seja, eu é que vou ter que analisar a situação do cliente. O cliente, a situação do cliente é que vai me dizer como eu tenho que instalar. Muitos são os motivos, né, que promovem o descontrole operacional ou ambiental de uma empresa. No caso específico, né, de adequação para águas oleosas, podemos focar em 3 pontos de percepção. O primeiro é a legislação, tá? Como interpretar as exigências da legislação CONAMA 430 para que possa desenvolver o seu projeto. O segundo ponto é a opção relacionada ao objetivo. Tá certo? Tá? Qual o objetivo final de uma exigência ambiental? Então, para que a gente comece a trabalhar esses 3 pontos, sabendo que a legislação ela solicita para o empresário o uso de caixas separadoras, vamos atentar a isso, o uso de caixas separadoras, e aí geralmente as pessoas que trabalham com esse tipo de serviço, elas compram uma caixa separadora, que é o que a legislação está pedindo, está obrigando, e vê o manual daquele equipamento que ele comprou e instala no cliente. Né? Tem uma infraestrutura básica e ele vai lá e instala ela enterrada abaixo do nível do solo para que possa receber por gravidade aquela água oleosa e fazer o tratamento. E tem o terceiro ponto, que é a situação do cliente, onde o consultor vai investigar a vulnerabilidade dele em relação ao processo de infraestrutura dele. Como é que está sendo trabalhado isso aí dentro da empresa. Mas vamos ver aqui a legislação. No meu caso, eu estou ensinando a trabalhar com as águas oleosas, equipamento de separação de água e óleo, fazer a infraestrutura para poder compor as exigências da legislação ambiental. E aí pode servir para quem está se adequando, está abrindo a licença ambiental, para quem já tem e quer reformular, e para quem não tem a licença ambiental, mas quer ficar dentro do padrão da legislação. Se a gente sabe que o objetivo de uma exigência ambiental, vamos lá interpretar aqui a situação. Eu sei que o objetivo final de uma exigência ambiental é proteger aquele ambiente de receber essa água oleosa. Tá? Então, eu sei já que eu não vou poder deixar que o óleo desse afluente gerado na minha empresa vá para o meio ambiente. Então, como é que eu vou trabalhar esse lado dentro da empresa? Primeiro ponto é interpretar a legislação. O fato de eu pegar a legislação, ela pede uma caixa separadora, eu compro a caixa separadora e instalo conforme o fabricante me pediu, não quer dizer que eu estou cumprindo a legislação ambiental. Tá? Eu apenas, nesse caso, que é o mais comum, e dos consultores que trabalham com esse tipo de consultoria para águas oleosas fazem, a legislação está pedindo uma caixa separadora, eu vou comprar. E o cliente vai fazer umas adequações simples de retenção dessa água oleosa para que chegue à caixa separadora, e eu vou instalar essa caixa separadora conforme o fabricante está me pedindo. Pronto. Tá? Então, para isso, eu vou te fazer uma pergunta aqui, que seria o quê? Em qualquer empresa que você entre, primeira coisa que você pergunta para você perceber se estão indo no caminho mais seguro ou não, é perguntar para um responsável lá pela área: vem cá, quantos litros de óleo você consegue reter, tirar do seu equipamento de separação de água e óleo? E é bem provável que a grande maioria não tenha nenhum parâmetro de retenção desse óleo dentro da caixa separadora. Isso semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Não é na hora que lava o equipamento que vai pegar aquele resíduo e mandar para o aterro industrial, não.
tá? É diariamente na operação daquele equipamento. Provavelmente você não vai ter uma resposta positiva. Aí já é um sinal de que essa empresa precisa de cuidados. O objetivo a gente já sabe que é não permitir que o óleo vá para o meio ambiente. Então, se eu tenho um equipamento e tenho um objetivo, o que é que eu tenho que fazer? A infraestrutura já está montada, eu tenho que montar ela de uma maneira que eu dê condições a esse equipamento de tal forma que ele não consiga jogar esse óleo para o meio ambiente, no processo de trabalho dele. E esse é onde está o grande problema hoje nos projetos. Então, pronto. Eu tenho a legislação, tenho o objetivo e tenho a situação do cliente. Esses são os pontos principais. E qual a diferença, Flávio, entre perceber e não perceber esses 3 pontos em uma consultoria para águas oleosas? Eu costumo contar uma historinha aqui, que é a historinha da mangueira furada. Tá? Vamos supor que você mora em uma casa grande, em jardim grande. Certo? E esse jardim você comprou uma mangueira, daquelas que regulam no bico, não precisa estar fechando na torneira. Você comprou uma mangueira grande pra caramba e colocou ali no jardim para ela, quem precisar ali, o jardineiro ir aguando na hora que precisar. Fechou o bico, está tranquilo. Mas vamos supor que essa mangueira tem um furo nela, em uma determinada área, ponto dela, que você não percebeu. Você comprou, instalou ela, tudinho, mas você não percebeu que tinha um furo ali. Como a mangueira está aberta e o bico da torneira está fechado, essa água vai minar exatamente nesse furo. E aí foi trabalhando ali, é uma área distante que você não percebeu a poça d'água, tudo. Quando chega a conta de água, você vai perceber aquele valor absurdo. Né? Meu Deus, o que aconteceu? A conta de água veio desse jeito. Quando o jardineiro vai ver lá a mangueira, ela tem um furo. Tá? Aí ele vai chegar e falar, olha, a mangueira estava furada, rapaz, esse tempo todo. E a gente não percebeu. E aí veio a bronca que foi a conta da água. Isso acontece exatamente nos projetos relacionados à adequação para o uso de caixas separadoras. Eu quero deixar claro aqui que o equipamento em si, ele já foi projetado para fazer o trabalho de separação de água e óleo. Por isso, caixa separadora de água e óleo. Ele separa, aí vai lá uma pessoa o tempo todo para ir tirando aquele óleo ali que está em suspensão e colocando para um reservatório, para que aquela água ali vá sempre sem a presença de óleo no meio ambiente. Para isso existe outra exigência da legislação CONAMA, que são a análise da água desse efluente que está indo para o meio ambiente. Eu tenho que pegar a entrada, saída e mandar para o laboratório para ele ver se está dentro desse parâmetro da resolução CONAMA, 430, certo? Então daí a gente consegue ter um diferencial. Então se você trabalha a gente olhando um projeto de caixa separadora, se você trabalha como o mercado hoje costuma trabalhar, comprou, estou fazendo o que a legislação mandou e eu instalei conforme o fabricante mandou. Essa percepção que pode gerar uma pendência ambiental crônica para o cliente, ele vai ter sempre a caixa separadora dando problema para ele, porque ela está enterrada, ninguém enxerga, ninguém sabe, ninguém recebe informações sobre o equipamento. É muito simples você trabalhar a parte de controle de resíduos sólidos. Né? Filtro de óleo, enfim, esses resíduos que são contaminados com lubrificantes. Mas a água oleosa é carente de profissionais, de consultores especializados nisso daí. Então, o objetivo do consultor é transformar aqueles problemas recorrentes em segurança e idoneidade ambiental para os seus clientes. De início, quando você colocar o sistema para funcionar, você já mostra que o resultado é outro totalmente diferente. Quando você não tem essa visão, você simplesmente direciona toda aquela energia do cliente, aquele investimento todo, para cumprir, entre aspas, a teoria da legislação. Não, eu preciso da caixa separadora, eu comprei, instalei, pronto.
a operação fica toda acumulando pendência ambiental. E é fato, não tem para onde correr. Ou vai corretamente ou não. A pendência ambiental é exatamente isso. É tudo que o empreendimento deveria cumprir para proteger a sua integridade em relação às suas obrigações de qualidade de seus efluentes e por algum motivo não consegue desenvolver. Quando você consegue fazer um sistema controlado, um sistema adequado para o seu cliente, você consegue ter resultados. Eu costumo dizer que não tem nada de impossível nessa questão das empresas, apesar de aparentar ser, né? Mas o que modifica você ter um bom projeto e um projeto problemático que gera essas pendências ambientais é justamente a forma como lá na frente a gente falou dos 3 pontos de percepção. A interpretação da legislação ambiental. Eu não vou me contentar em... Eu sei que a legislação está me dando a caixa separadora, está mandando eu colocar uma caixa separadora. Mas eu não vou me contentar em só atingir a teoria da legislação. O vendedor da caixa separadora, a empresa que me vendeu, ela manda instalar daquele jeito. Mas eu não vou me contentar em instalar a caixa separadora da forma como ele quer, enterrada. Eu tenho que ver o que meu cliente está precisando. Se ela vai ser enterrada, se ela vai ser em cima do telhado, se ela vai ser em cima de um caminhão, o que seja, eu é que vou ter que analisar a situação do cliente. A situação do cliente é que vai me dizer como eu tenho que instalar. E aqui você, aos poucos, você vai entendendo tudo sobre isso. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, um amigo que vai se interessar por esse conteúdo, passa, compartilha, segue aí na rede social da gente, dá uma curtida, viu? E até o próximo conteúdo. Abraço!